Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E hoje o tema do nosso vídeo são os 4 níveis de consciência. Quais são os 4 níveis de consciência no qual a gente pode passar ao longo da vida e como que a gente vai mudando? Eu vou trazer as nuances de cada um. O primeiro nível de consciência, imagina que existe uma pirâmide, né? É quando a gente está vivendo no nível do medo, né? Esse nível do medo é como se tudo o que acontecesse na nossa vida, a gente se torna refém de algo, sabe? Então, uma pessoa faz alguma coisa, aquilo me deixa com raiva, então, porque a pessoa fez aquilo, essa raiva foi a pessoa que proporcionou em mim, né? Eu tô sem dinheiro porque, sei lá, tá tendo uma crise financeira no país, né? Tudo que acontece no fora tá influenciando como eu me sinto e como eu reajo por dentro. E essa fase, assim, ela acontece muito quando a gente todos nós, né, vivemos nossas dores no passado, né, onde nós não existe até um livro chamado As 5 Feridas Emocionais, onde quando a gente não vai conseguindo curar essas feridas ao longo da nossa vida, elas meio que ficam dominando a gente. Então, em qualquer nível que você se encontre, a primeira coisa que a gente deve fazer é não se julgar, é entender que tudo que a gente faz na nossa vida tem um sentido, tem um porquê. O nosso sistema nervoso, ele é inteligente. A gente muitas vezes está operando nesse lugar do medo porque a gente aprendeu, o nosso sistema ele não processou algo, alguma informação que aconteceu e ele fica em estado de alerta constante. Às vezes a nossa mente consegue entender, mas o nosso corpo não acompanha. Então a gente se torna vítima e refém das circunstâncias. Nesse modo, eu às vezes quero me vingar quando alguém faz alguma coisa ruim, né? Eu tudo acho que tá sendo contra mim. Eu meio que sou refém e me coloco meio que num lugar de vítima das circunstâncias, né? A segunda fase da pirâmide, ou seja, um outro nível de consciência um pouquinho mais elevado do que o medo, existe uma escala da consciência chamada que foi criada pelo Dr. Hopkins, que tem lá o nível de consciência do medo, que vem a depressão, onde está a culpa, a vergonha, todas essas emoções. Depois a gente muda de energia, que a gente vai para o nível onde está a raiva, desejo, orgulho, aonde é uma energia um pouquinho mais alta do que esse nível de consciência mais baixo, que geralmente te leva a uma manipulação, ou um vitimismo, ou um não fazer as coisas porque você se torna refém daquilo. Nesse outro nível de consciência, você já entra em ação. Só que ele é um nível de consciência que ele está muito ligado a um controle, né? Eu sou o responsável, meio que aquela coisa do eu tenho um rei na barriga, né? Que a gente tem aquela expressão que fala. É como que se eu me sinto tão poderosa, tão prepotente, tão maravilhosa, que então eu realizo tantas coisas. Então eu construo um império, eu lidero meus funcionários, eu tomo conta disso, eu sou aquilo, né? Tudo é um eu muito inflado. E muitas dessas pessoas que têm até um nível de sucesso financeiro estão nesse nível. Por quê? Você precisa fazer um esforço enorme para conseguir manter aquele casamento, aquela riqueza, né, uma família, né? É tudo à base de um esforço muito grande, porque na verdade existem verdades não ditas, existem coisas não resolvidas, existem, sabe, assim, um certo desalinhamento com uma energia mais fluida, né? Então você meio que vai no controle. Imagina um rio no seu curso do rio natural, ele flui, né? Ele vai naturalmente. Eu posso pegar e desviar esse rio para um outro lugar? Posso, não posso? Eu vou desviar ele para outro lugar, mas vai me gerar um esforço tremendo. Então, esse segundo nível de consciência, a gente está percebendo que a coisa, tipo, o rio não está indo para o lugar que a gente quer, ou seja, as coisas não estão funcionando como a gente gostaria. Então, eu vou intervir ali, vou direcionar e vou construir o que eu desejo, né? Só que essa base de construção, ela requer muito esforço. Geralmente, a gente acaba se sentindo exausta, muitas pessoas acabam tendo crise de burnout, ou então até conseguem, mas geram todas aquelas doenças, pressão alta, enfim, todos aqueles estresses por coisas não resolvidas, né? Já o terceiro nível de consciência, se a gente olhar a maior parte da população, tá no primeiro nível e no segundo nível de consciência. O terceiro nível de consciência, se você olhar a escala das emoções do Dr. Hopkins, ele começa no nosso coração e ele vibra em 200 Hz. Nessa é onde está a coragem, onde a gente começa a ter a coragem
de pensar diferente, fazer diferente, agir pelo coração, vamos dizer assim, né? A gente sai um pouco mais daquela energia do controle e peraí, deixa eu suavizar um pouquinho, ter uma coragem para fazer algo diferente, para ver o outro de uma forma diferente, para ver essa situação de uma forma diferente, para tentar, ao invés de controlar o rio, tentar fluir com o rio de um lugar mais fluido, mais leve. Então, esse terceiro nível de consciência começa na coragem e se expande, porque é um lugar onde a gente começa a acessar, então, um nível de consciência mais... É quando a gente precisa, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, de autoinvestigação, de auto... A gente tem um trabalho, inclusive, lá dentro do Portal Evoluindo, que é o meu treinamento, que a gente trabalha sobre as sombras, né? Porque quando eu olho para as sombras que eu tenho, a gente sai desse lugar também dessa autoexigência de perfeição e começa a olhar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos também. E reconhecer, puxa, nessa questão eu tô tendo um pouquinho de inveja ali, eu tô sendo manipuladora aqui, eu tô me sentindo insegura ou incapaz. E quando eu tiro esse rótulo de perfeição, de que eu preciso ter o controle sobre tudo, eu entro para um estado um pouco mais da humildade, né? E é como se eu me rendesse, né? Inclusive lá dentro do portal tem uma aula que a gente está trabalhando sobre as virtudes do coração, que fala sobre a humildade, que a humildade vem de humus, de terra, que é quando eu me ajoelho e me rendo a algo maior. Nesse terceiro estágio eu entendo que eu não estou no controle das coisas, que existe uma força maior controlando, e que se eu olhar assim para uma floresta, dentro da floresta vão existir árvores, passarinhos, borboletas, flores, né, frutas, mas também vai existir cobra, escorpião, vão ter coisas que eu não gosto muito, que talvez não me agrade tanto, mas tudo faz parte de um grande ecossistema. Quando a gente vem para a nossa vida, a gente entende que tudo faz parte de um grande ecossistema. E quando a gente entra nesse terceiro nível de consciência, a gente primeiro precisa ter mais, começa a ter mais resiliência pra gente. A gente tira um pouco daquele rótulo nosso de que eu sou todo poderoso, me coloco como receptora de uma força maior que me guia e observo as minhas imperfeições. E eu entendo nesse momento que eu posso ser competente e falhar algumas vezes, que eu posso ser extremamente confiante, mas em algumas situações me sentir insegura. Eu começo a me sentir mais fluida com a sombra e com a luz, começo a viver mais essa autenticidade de quem eu tô, sem tanta exigência de ter que agradar as outras pessoas, e o fluxo da vida começa a acontecer e eu entro nesse lugar onde eu começo a sentir que a gente faz parte de um todo, que podemos cooperar um com os outros, e eu começo a ter aquela sensação de que tudo que eu preciso me será provido, né? E que eu percebo que quanto mais eu vou para esse movimento de fluidez, de não julgamento, de tentar entender essa ordem, esse fluxo da vida e tentar navegar pelos desafios e as dificuldades que acontecem, seja elas quais forem, né? E a gente faz isso muito também fazendo um trabalho corporal, fazendo um trabalho de regulação do nosso sistema nervoso. E aí eu consigo fluir melhor. Se a gente conseguir chegar nesse terceiro nível de consciência, onde, vamos dizer, acho que 1% da população consegue chegar, a gente já começa a ter uma vida muito, 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 muito boa, porque a gente vive um processo muito mais fluido, né, de viver. E o quarto nível de consciência é o que a gente chama de iluminação, né? Se você for ver lá na escola das emoções, a iluminação é o nível mais alto, que vibra, eu acho que é 700 Hz, se eu não me engano. Nesse terceiro nível, a gente consegue viver muito mais na alegria, no amor, né? Muito mais nessas emoções mais tranquilas, né, do que nas emoções mais densas. E esse último estágio é um estágio que poucas pessoas, poucos seres humanos conseguem chegar, que é o estado de iluminação, onde literalmente você não se vê mais separado do todo. Não é eu tô fazendo um bem para você se sentir bem, eu tô fazendo um bem porque você também sou eu, então é meio que natural você fazer o bem, vide Jesus Cristo, que deu a vida por nós, né? Ele estava num estado totalmente de iluminação, onde ele faz um bem por todos, porque todos faz parte dele também, ele também se vê no todo. Então, é um processo de evolução que a gente vai passando. Daí são esses 3 níveis de consciência, e eu acredito que acho que ainda existem mais alguns ainda meio além, assim, mas esses são os 4 básicos níveis de consciência no qual a gente
pode transitar aí na vida. E se vocês tiverem interesse, podem acessar e procura aí na tabela, na internet, a tabela do Dr. Hopkins. E uma das formas da gente fazer isso, existem algumas formas de a gente ir mudando de nível. Primeiro, que são os 4 pilares que a gente trabalha lá dentro do Portal Evoluindo. O primeiro nível de consciência que a gente trabalha é a mentalidade, porque se eu começo a entender, né, eu preciso entender como que a mente funciona, como que, né, é a mesma coisa que vamos dizer assim, eu quero dirigir um carro. Eu preciso entender, primeiro que o carro existe, eu preciso entender, tem volante, tem a marcha, tem o espelho, tem que fazer. Eu primeiro preciso começar a ter o contato com as primeiras instruções iniciais antes de eu dirigir o carro. Eu preciso entender que a marcha vai fazer, claro, carro com marcha que eu tô falando, né, gente? Não tô falando de carro automático, não. Aí eu preciso entender, regular e tal, entender que eu tenho que regular minha poltrona, né? Você precisa entender os mecanismos básicos. Isso você faz através da sua mentalidade. Você vai obter informações para entender como a sua mente funciona, como direcionar aquilo para um lugar comum. Só que existem o outro nível, um outro pilar que sustenta essa mudança são as nossas emoções, porque o nosso sistema ele pode estar desregulado. Então pode ser que eu entre no carro e sinta uma confiança tremenda e sinto o entusiasmo de pegar o carro e ligar, ou pode ser que eu entre no carro e entre em pânico. Caramba, não vou conseguir dirigir. A nossa mente está ditando isso, mas a nossa mente ela cria uma emoção que gera uma ação e que gera um resultado. Então, quando a gente libera as nossas emoções e aprende a lidar com as nossas emoções, a gente vai conseguindo transcender. A gente sai um pouco da resistência, porque esse segundo nível de consciência, a gente ainda está muito preso na resistência. Quando a gente começa a se permitir sentir as emoções e aprender a navegar com elas, a nossa vida vai ficando um pouquinho mais fluida. Aí a gente tem o nível da energia física, né? Que é da gente entender que tudo aquilo que a gente está consumindo ou fazendo no dia a dia, os nossos próprios movimentos estão interferindo também no nosso sistema como um todo, né? Então, quando eu entendi muito fortemente que, inclusive, hoje eu consigo sentar e meditar e fechar meus olhos e entrar num estado de meditação, mas por muito tempo eu não conseguia fazer isso, porque a mente ficava muito acelerada. E ainda tem dias que a mente acelera um pouco. E uma das formas mais rápidas da gente conseguir sair da mente é indo para o nosso corpo. Porque quando a gente vai liberando tensões do nosso corpo, e aí a gente faz um trabalho de regulação do nosso sistema nervoso, nesse campo físico aqui, a gente libera uma tensão do corpo, a gente também libera uma tensão mental e emocional, e a gente começa a fluir com mais facilidade. Às vezes é uma memória de dor que ficou registrada na gente, a gente fica lá no vitimismo e no medo, mas quando a gente solta, né, o yoga trabalha muito isso, né, os movimentos corporais que fazem você soltar tensões e expandir para que você consiga fluir, não se tornar um corpo rígido. Nosso corpo, quando ele está rígido, a nossa mente fica mais rígida, a gente fica mais no controle. Então, fazer exercícios que te gerem mais mobilidade, que te gerem mais fluidez, vão te ajudar a ter um pouquinho mais de fluidez com a vida também. Então, existem alguns exercícios específicos que a gente trabalha nesse nível físico, e existe também o quarto pilar lá do Portal Evoluindo, que é o nível espiritual, que é onde a gente cuida, né? A gente lá está fazendo um trabalho com as 12 virtudes do coração, mas onde a gente cuida desse campo energético, que vai além do nosso corpo físico, né? Além das nossas emoções, além da nossa mente, mas que transcende, né? Então, como que a gente cuida e como a gente ativa esse campo? Porque uma parte é a gente acolher, processar, né? Compreender, integrar, sentir, agir. E a outra parte é a gente expandir. E a gente faz essa expansão através dessa energia espiritual, que é o cuidado com esse campo. Então, espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado com vocês. Meu objetivo aqui é poder compartilhar informações, conhecimento e coisas que eu passei também na minha própria jornada, que possam de alguma forma te abrir o caminho para um pouquinho mais de expansão, um pouquinho mais de prosperidade, um pouquinho mais de ascensão, né? De você conseguir ver as coisas com um pouquinho mais de clareza, para que você consiga pouco a pouco ir fazendo pequenas mudanças na sua vida. Eu acredito que uma mudança muito grande, muito repentina, muitas vezes ela não se sustenta, então eu acredito na gente ir melhorando todo dia um pouquinho. Então, se todo dia eu praticar um pouquinho mais, melhorar a minha mentalidade, buscar ver as coisas com uma nova perspectiva, expandir um pouquinho mais o meu corpo, né? Melhorar um pouquinho mais a minha saúde física
e também cuidar dessa minha proteção espiritual, todo dia um pouquinho disso vai criando uma base, uma estrutura para uma mudança muito natural. Então, quando você vê, você sai de um estado ali de vitimização, de medo, para um estado mais de ação, que já te gera um outro nível de energia, e aos pouquinhos você vai transitando para um lugar mais fluido, mais leve e mais gostoso na vida. Então esse é meu objetivo, espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado e nos vemos no próximo vídeo.